Dando continuidade à nossa disciplina de fisiopatologia dermatológica, nós vamos falar agora sobre as lesões elementares de formas sólidas. Mas antes de nós entrarmos diretamente nesse assunto, vou voltar um pouquinho a aula para falar sobre o sistema tegumentar. O sistema tegumentar, como nós já havíamos falado nas aulas anteriores, ele é um sistema que reveste o corpo inteiro, que é composto por pele e seus anexos. A pele ela é subdividida em epiderme e derme. Por que eu estou falando isso? Porque vai fazer muito jus ao que vai ser falado a partir de agora sobre as lesões elementares. A pele é um sistema vascular, ela não tem vascularização. A epiderme não tem vascularização. Mais precisamente a epiderme não tem vascularização, mas ela recebe vascularização, que nós chamamos de aporte sanguíneo nutricional, pela derme. E isso vai fazer muita diferença nos nossos estudos a partir de agora. Vamos falar sobre as formas sólidas que são classificadas nas lesões elementares. As formas sólidas nada mais são que caroços ou chamados de nódulos que podem ser causados por inflamação, processo inflamatório, ou por processos neoplásicos que atingem diretamente essa pele. Esses nódulos, nodosidades, como nós vamos ver, eles podem ser de várias formas, mas o que nós vamos abordar diretamente nos nossos estudos nada mais são do que as pápulas, os tubérculos, os nódulos, nodosidades e os gomas. Falando sobre as pápulas, elas são lesões consideradas lesões elementares que promovem a elevação da pele. Essa elevação da pele, ela se dá por nódulos ou por pápulas sólidas. Essas pápulas sólidas, elas são de pequeno tamanho, como você pode observar na figura ao lado. Pequenos tamanhos de nódulos, que podem ser classificados como superficiais ou bem delimitados. O que se pode observar nessa lesão elementar é que ela é facilmente percebida. Como professora, que nós conseguimos identificar ou perceber uma lesão elementar de forma sólida chamada pápula, com a palpação, com essa pressão das digitais sobre a área lesionada. Mas vale também lembrar que existem outros fatores, outras causas que podem fazer com que surjam essas pápulas, como, por exemplo, queimaduras, picadas de inseto, dermatite de contato irritativa, dermatite alérgica ou até mesmo por reações medicamentosas. Exatamente. Existem fatores que podem desencadear o aparecimento dessa pápula e elas podem ser bem delimitadas, como eu já havia falado, em lugares específicos, ou elas podem aparecer no corpo inteiro, como você observa na imagem ao lado. Essas lesões são de cunho inflamatório ou também pode aparecer, como eu havia falado, sobre reações alérgicas, entre outros fatores. Outra lesão elementar que vamos falar na nossa aula de hoje são os tubérculos. Os tubérculos, eles são conhecidos como furúnculos, que podem ser também chamados de tumor. Isso se dá diretamente lá na estrutura do pelo, chamado folículo piloso, onde é acometido por uma inflamação e uma infecção. Esses tubérculos também são ocasionados por conta dessas inflamações e infecções e eles promovem a mesma coisa que as pápulas, só que em forma mais visível, como, por exemplo, elevações sólidas, como você observa na figura ao lado. E também você pode observar que, além do tecido estar bastante edemaciado, você percebe uma hiperemia, que é uma vermelhidão neste local. Essas lesões, elas são circunscritas e elas alcançam um diâmetro de 0,9 a 1 centímetro de altura, que vem da derme até se expandir na epiderme. A pergunta é:
Por que que eu consigo visualizar, como você está vendo na figura ao lado, e ela está na derme, que a derme eu não consigo visualizar porque ela é uma camada profunda da pele. Vou explicar para vocês o porquê que ela consegue ser visualizada na epiderme. A derme, como eu havia falado no início da nossa aula, ela é um tecido vascularizado e ela tem vários componentes, como fatores imunes, como corpúsculos que determinam a inervação e a circulação sanguínea dessa estrutura, e é lá que ele é acometido. É lá que é acometido esse furúnculo, é lá que acontece a formação desse furúnculo, por conta dessas terminações nervosas. E ela erupciona, ou seja, ela aparece na epiderme, que é na primeira camada da pele, como você pode observar. Vale ressaltar que existem furúnculos ou tubérculos de duas formas. Pode ser de concentração mole ou consistença, ou concentração e consistência firme. Elas podem também ser desenvolvidas mediante cicatrizes, podem desenvolver para cicatrizes. E também nós podemos observar que indivíduos portadores de patologias como sífilis, tuberculose e hanseníase pode desenvolver um tubérculo, como você pode observar nessa figura ao lado. Como eu posso tratar um tubérculo? Você pode procurar um especialista, um local onde vai fazer o sajamento ou a sajação desse local para que faça a retirada desse líquido purulento que está dentro deste tubérculo. A gente vai falar também sobre os nódulos, as nodosidades e os gomas. Os nódulos, como também as outras lesões elementares, as nodosidades e os gomas, também provocam elevações sólidas na pele, também são circunscritas e tem de 0,9 mais ou menos a 1 centímetro de diâmetro, né? E ela é situada, ou seja, inicia-se na derme. A diferença dos nódulos da nodosidade para as outras lesões elementares é que ela também tem irradiação lá na hipoderme, que é onde tem aquele local onde tem bastante tecido adiposo, onde ele é responsável pela regulação térmica. Se você observar, essas lesões nas suas áreas, elas são bastante quentes por conta dessa regulação térmica que acontece lá na hipoderme. Ela é perceptível tanto na palpação quanto na inspeção, ou melhor, o tubérculo e as pápulas a gente consegue visualizar, às vezes, de forma perceptível, né? Quando aqueles pequenos caroços aparecem no corpo, como também por meio da palpação, que é da pressão no local lesionado. Já os tubérculos já são visivelmente vistos, né, por conta da protuberância daquele tecido. Os nódulos, eles são muito mais perceptíveis quando há uma palpação, né, do que você inspecionar a área lesionada. Estudos comprovam que os nódulos, eles podem aparecer por diversos fatores. Um desses são processos inflamatórios. Indivíduos que tendem a ter uma febre alta, pode aparecer um nódulo na região do pescoço por conta chamado dos linfonodos, por conta da inflamação desses linfonodos. Esses nódulos ou anodosidades, eles podem ser de pequeno tamanho, que serão considerados nódulos, ou podem ser de maior volume, que já são considerados as nodosidades. Todo e qualquer aparecimento subcutâneo, cutâneo ou qualquer tipo de aparecimento na pele de alguma lesão, ele tem um fator desencadeante. Uns são bem conhecidos, outros ainda estão sendo estudados, mas todos são desencadeados por algo, ou um processo inflamatório ou um processo infeccioso. Por isso é necessário uma inspeção mais precisa para que consiga se perceber essa lesão.
Os nódulos ou a nodosidade, eles podem vir, como eu havia falado, tanto como em forma de furúnculos, que é muito conhecido como tumores. Esses tumores, eles são sim por conta de processos inflamatórios e geralmente se dá por conta da inflamação do folículo piloso. Aí você me pergunta, o que é folículo piloso, professora? A nossa estrutura, a nossa pele, ela contém folículos pilosos na sua extremidade. Na verdade, os folículos pilosos estão presentes na derme, onde o pelo erupciona. Já na epiderme, nós já temos os ossos por onde esse pelo ele emerge. Dentro dessa derme, desse folículo piloso, bem ao lado, nós temos uma glândula chamada de glândula sebácea, que produz a oleosidade, o sebo, a hidratação natural dessa pele. Quando há um entupimento desse folículo, ocasiona-se o aparecimento do furúnculo, ou também chamado antigamente de Maria Preta, tumor, algo do tipo. Mas vale lembrar que todos eles acontecem por um processo inflamatório, que pode sim gerar um processo infeccioso. Já os eritemas nodosos, eles não são de causas conhecidas, não tem uma causa desconhecida, mas todas as literaturas determinam que ele sim aparece de um processo infeccioso. Não se sabe como, ou quando, ou porquê, mas que ele aparece sim por conta de um processo infeccioso. E também vale lembrar que, geralmente, indivíduos portadores de hanseníase, epiteliomas, sífilis e cisticercose desenvolvem esse tipo de nódulos ou nodosidade. Porque todas as formas sólidas que são classificadas como lesões elementares, ela se dá na extremidade da pele. A pele, como eu havia falado, ela é um tecido que compõe o corpo inteiro. Ela compõe 16% do peso corporal. E as lesões elementares, principalmente chamadas de fisiopatologia dermatológica, o principal fator agravante é as infecções seguida de as inflamações, melhor dizendo, seguida de uma infecção. Essas infecções podem ser por vários fatores. A gente observa bastante que indivíduos que têm febre muito alta geralmente desenvolvem a tão chamada íngua nas regiões inguinais, podendo aparecer também na região do pescoço ou nas axilas. Isso se dá por quê? Vou dar uma explicadinha básica fisiologicamente como isso acontece. Os linfonodos, eles são pequenas glândulas ou nódulos, onde eles são carregados de protetores imunes, como neutrófilos, basófilos, macrófagos, entre outros. Quando há uma agressão ou um antígeno, um agente agressor que vai invadir aquele local, aquela pele, há uma reação. Essa reação se dá porque há uma vasodilatação dos vasos e aí essa vasodilatação faz com que chegue mais aporte sanguíneo nutricional naquela área onde foi acometida pela lesão e logo em seguida os fatores imunes começam a combater aquela lesão. E a febre, qualquer indício de febre é sinal de infecção. E deve-se observar que cada um dessas formas sólidas podem aparecer por diversos fatores. Como eu havia falado no início das pápulas, pode ser por processo de queimaduras, picadas de inseto, pode ser por processos alérgicos. A grande maioria das formas sólidas são desenvolvidas por isso, por processos alérgicos, por reações medicamentosas. Por isso nós temos que sempre estudar a fisiopatologia dos nossos tecidos, principalmente na nossa área de estética, onde a gente estuda basicamente o principal tecido acometido por essas fisiopatologias, como as lesões elementares em formas sólidas. E o principal tecido acometido por essas fisiopatologias é o sistema tegumentar, que é composto por pele e seus anexos. Toda e qualquer infecção deve ser buscado a causa.
todo e qualquer aparecimento de furúnculo, de eritema, de cistos, qualquer um desses deve ser estudado. Toda e qualquer forma sólida ou líquida de protuberância na região da pele deve ser buscado estudos mais precisos para entender o porquê e como foi o seu aparecimento. Então, na nossa aula, nós abordamos sobre as formas sólidas, que são classificadas como lesões elementares da pele. Também nós vimos os tipos de formas sólidas, como pápulas, tubérculos, nódulos, nodosidades e gomos, como também a característica entre elas e a identificação de como pode ser feito, melhor dizendo, a identificação desse tipo de lesão elementar. Espero ter sanado todas as suas dúvidas e te aguardo na próxima aula.